Glória a Deus. Graça e paz a todos vocês, abençoados. 9 horas. 9 horas. Amém? Vamos falar a palavra abençoada. E glória a Deus pela sua vida que vai entrar neste ministério e vai ouvir essa palavra. Amém? Quanto tempo vai durar? Não sei, abençoado. É o mover de Deus. E o mover de Deus, ele continua. Amém? Então, glória a Deus pela sua vida, abençoado. Glória a Deus, graça e paz a todos vocês. Se inscreve no canal, amém? Olha, abençoado, uma câmera faz milagres, hein? Uma câmera faz milagres. Então, ouça esse apostolado, amém? Então, agradece a Deus, abençoado, porque você acordou, porque você levantou. Agradece a Deus porque você foi escolhido antes da fundação do mundo. Quanta gente não tem essa edificação na sua vida? A gente pode fazer tudo e todas as coisas, abençoadas. A gente pode tomar sol, ó, a Maria como tá bronzeadinha, ó. Maria bronzeadinha, tá vendo? Mas eu não tô aqui para mostrar essa imagem minha, abençoado, terrena e carnal. Se você está aqui só olhando a Maria terrena, tá perdendo seu tempo, abençoado. Abençoado de Deus, porque a nossa imagem não é essa. E hoje nós vamos ver qual é a nossa imagem diante de Deus. Amém? Evangelho esse que é anunciado por aqui. As igrejas não vai anunciar. E assim o Espírito Santo me disse essa semana. Assim o Espírito Santo me diz essa semana. Pastores, obreiros, entram dentro do ministério Graça e Apostolado. Não é todos. Alô? Há milhões de pessoas no mundo abençoado. Alô? Os filhos de Deus têm uma carne, como também tem um espírito. Alô? Os filhos de Deus é espírito, alma e corpo. E o espírito, ele tem um espírito que testifica a palavra. Amém? Que conversa. Alô? Os filhos de Deus tem um espírito. Esse espírito, ele conversa conosco. Estava eu no ponto e aí o Espírito Santo falando comigo no ponto, abençoado. E eu atentamente ouvindo a ele. Falei, depois eu vou falar com as ovelhas de Jesus. Esses obreiros falsos, porque a falsidade é uma obra da carne, não é? Pastores falsos, porque a falsidade é uma obra da carne. Pastores falsos que não ministram a graça de Deus para os filhos de Deus. Eles só querem saber de comer a gordura. O Espírito Santo me falando. E eu fui procurar esta palavra. Alô? Eu fui procurar. Bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção. Bendito seja o Deus e Pai que deu sabedoria aos homens para fazer também coisas terrenas. E eu fui pesquisar. E encontrei essa palavra em Ezequiel 34, verso 3. O Espírito Santo me ensinando. No ponto, sentado, esperando o ônibus. Há um segredo em pensar as coisas de Deus. Ezequiel 34, versículo 3. Comeis a gordura, vestidos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. É assim que estão os pastores, não apacentam as ovelhas do nosso Senhor Jesus Cristo, que somos nós. Não são todos abençoados, amém? Tem alguns que estão na ignorância. Deus disse, eu não levo em consideração o tempo da ignorância. Mas tem uns aí que vivem na falsidade, degolando, tirando a lã das ovelhas, comendo a gordura do rebanho. Não ministrando para que elas sejam ovelhas fortes. No verso 4, a fraca não fortaleceste, a doente não curaste. O que é a cura de uma ovelha abençoada, se não a palavra de Deus? O que é a cura de um ser humano, se não a palavra
Não pode ser, vou dar um cachorro e esse ser humano vai ser curado porque ele está doente. Isso são coisas terrenas. Vamos entrar no reino de Deus. Então, comeis da gordura. O Espírito Santo me diz, comeis da gordura. Há pastores que comem da graça. Há pastores, foi assim que o Espírito Santo me disse. Há pastores que comem da gordura. Há pastores que estão comendo da graça e do apostolado. Há pastores que estão comendo da graça e do apostolado. Mas são falsos obreiros, que não ministram a graça de Deus e fortalecem as ovelhas de Jesus com a graça verídica e verdadeira. A edificação de Efésios 1:3. Alguns entendem, alguns estão na ignorância. As raposas entendem este ministério. As ovelhas novinhas na fé estão aqui com a Maria Evangelista, por isso Deus pôs uns na sua igreja. Efésios 4:11, para apóstolo, mestre, profeta, pastores e evangelistas, que é o meu caso. Se Deus quiser acrescentar mais, eu já disse a ele, fique à vontade. Então, fique à vontade e entre neste ministério abençoado. Amém? A fraca não fortaleceste, a doente não curastes. É o caso dos pastores de hoje, dos falsos profetas, falsos mestres, falsos que não dá de comer e beber para as ovelhas. Comeis a gordura, vestistes de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Os pastores de hoje, as igrejas de hoje não apacentam as ovelhas do Senhor Jesus com a graça e o apostolado. Seja bem-vindo nesse ministério abençoado. Amém? Seja bem-vindo. Temos muita coisa a dizer hoje. Eu não sou ministra abençoada. Alô, eu não sou ministra de 10 minutos abençoada, de 20. Eu vou procurar ser breve, amém? Mas eu tenho alguns textos para ler para vocês, certo? Mateus 5, todos com Bíblia, papel e caneta. Bíblia, papel e caneta. Um público, vamos lá, uma pessoa vai entrar. Jesus disse onde há 1, há 2, há 3. Eu estou ali convosco, amém? Então Jesus está aqui, Jesus está aí, Jesus está nos céus. Alô, Ele é o Senhor, amém, abençoado? Jesus está em nós. Mateus 5. Vamos começar. A edificação de Efésios 1:3. A edificação. Aqui ninguém vai degolar as ovelhas, amém? Aqui as ovelhas são edificadas com graça. Com a graça, com aquilo que Cristo fez, amém, abençoado? Olha lá, Mateus 5. Isso você não vai ouvir por aí. Alô, você não vai ouvir do seu pastor. Você não vai ouvir estas coisas do seu pastor abençoado, amém? Mateus 5, vamos lá, ver o que foi que Jesus disse. Efésios 1:3, nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Porque às vezes a gente fala, olha, você é um abençoado. Eu sou mesmo, mas ele não sabe. Às vezes ele fala, eu sou abençoado. Mas a mente dele está lá nas coisas terrenas e carnais. Eu sou abençoado porque eu tenho uma casa, porque eu tenho um carro, porque eu tenho um filho, porque eu tenho uma família, então eu sou um abençoado. Mas nós não vamos falar dessas bênçãos terrenas abençoadas. Nós vamos falar sobre as bênçãos celestiais, sobre as bênçãos do alto. Amém? Olha lá. Mateus 5. Alô, quando você entra no banheiro, o banheiro está escuro. Você tem lá o interruptor lá que você vai acender a luz e você vai usar o banheiro. Então você precisa acender a luz. Essa luz ela foi acesa, abençoado. Amém? Antes estava tudo escuro. Antes era tudo treva. Aí acendeu uma luz. Alô, acendeu a graça de Deus. E agora que acendeu a graça de Deus, eu vou usar a graça em meu favor. Foi dito ontem na ministração do Ministério Graça e Apostolado no culto profético.
Efésios 6, usai a armadura de Deus. Armadura, usai a espada para lutar contra estes pastores que não apacentam as ovelhas de Jesus. Com outra, tem que ser contra, abençoado. Eles não estão apacentando com a graça e com o apostolado. Tem que ser contra. Estão arrancando a lã das ovelhas? Alô? Mateus, olha lá. Mateus 5. Mateus 5. Vamos ver o que Jesus disse aqui, olha lá. Mateus 5, verso 13. Mateus 5, versículo 13. A partir daqui, amém? Vós sois, olha lá, uma bênção. Por isso nós somos abençoados. 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 Mateus 5, verso 13. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Foi o que Jesus disse. Vós sois o sal da terra. Isso aqui é uma graça de Deus. Mas se o sal perder o sabor, alô? Se o sal perder o sabor, muitos sals perderam o sabor quando não apacentaram as ovelhas de Jesus. Muitos. Mas se o sal perder o sabor, com que há de se salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. 14. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Quando eu entrei no banheiro, estava tudo escuro. Para mim usar o banheiro, eu precisei acender a luz e tudo clareou. E eu usei. Então estava tudo escuro antes de eu conhecer a graça de Deus. Quando Deus iluminou, acendeu a sua luz, eu recebi a graça e agora eu vou usar a graça. Eu vou usar a espada do Espírito para ir contra os pastores da lei. Somos irmãos em Cristo. Sim, somos irmãos em Cristo porque há um só Deus, há um só Pai. Mas aqui nós vamos falar de a edificação de Efésios 1, 3. Amém, abençoado? Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Vós sois abençoada em Cristo Jesus com toda sorte de bênção. Isso nós. Amém? A igreja é abençoada. A igreja é luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não se pode esconder. Alô, pastor? Não se pode esconder quando recebe a graça. Alô, obreira? Alô, irmã? Não se pode esconder a graça de Deus debaixo de uma mesa quando você recebe ela. Não se pode esconder dos filhos de Deus, querendo deixar elas fracas, sem apostolado, para que elas morram e falem, eu estou morrendo, eu preciso ir para a igreja, eu preciso ir para o pastor, eu preciso. É preciso fortalecer. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma lâmpada, alô, nem se acende uma lâmpada. Mateus 5, verso 15, nem se acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Você acende uma lâmpada abençoada e você coloca ela em cima da vasilha, não é assim? Quando a força acaba, a gente acende a vela, né? E põe aqui a luz e põe em cima da mesa para iluminá-lo, para iluminar, amém? Então você não põe a vela lá de baixo, porque aí vai continuar escuro, abençoado. Então a graça de Deus é assim. A gente recebeu a graça de Deus e a gente traz à tona a graça de Deus, para que os filhos de Deus ficam fortes no seu dia a dia, revestidos com a couraça da justiça, que foi a graça de Deus. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Efésios 1, 3.
Olha lá, Jesus ele disse, nem se acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro. Assim ilumina a todos os que estão na casa. Olha que palavra abençoada, se você entender. Então a graça de Deus, ela vai iluminar a todos os filhos de Deus. Todos os seus filhos serão iluminados. Todos os seus filhos serão iluminados, terão olhos iluminados. Foi o que o Paulo disse em Efésios 1. Vamos para lá já. Então, todos os filhos de Deus que ouvirem a graça e o apostolado terão olhos iluminados. Vão ser revestidos com a couraça da justiça, com o escudo da fé. Espada, escudo. Espada, escudo. Efésios 6. Somos reis. Foi falado no ministério ontem, graça e apostolado. Somos reis, sacerdote real. Em Cristo Jesus. Mateus 5, 16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais no céu. Hoje falamos que o Pai está em nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo, mas como Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele está em você, Ele está aqui comigo, Ele está no céu, Ele está por toda a terra, porque Ele é onipresente. Porque Ele é onisciente, porque Ele é onipotente. Há um só Senhor e Deus Pai sobre todos. Efésios 1. Vamos para a carta do apóstolo Paulo. Carta esta escrita não em letras, em pedras, mas agora a carta esta escrita no nosso coração e na nossa mente, saindo da nossa boca. Recebemos a graça e recebemos o apostolado. Então, a edificação de Efésios 1, 3. Vamos lá, abençoado. Efésios 1, 3. Coloca essa câmera assim em pé, abençoado. Mas eu gostaria tanto de colocar a câmera deitada para depois eu levar ao Facebook, né? Aliás, no Facebook eu já estou, né? Levar essa câmera assim aberta, mas tem um aplicativo que faz essas coisas, não é? Mas o Espírito Santo, ele vai enviar anjos para trabalhar comigo, amém? Alô, o importante é o ouvir, amém? Não importa, de um modo ou de outro, abençoado, a graça será ministrada. Glória a Deus pela vida de quem inventou câmera, de quem inventou Google. Glória a Deus por essa vida, pois Deus também deu sabedoria para estes, amém? E nós estamos usufruindo dessas coisas, amém, abençoado? Então, vamos lá, edificação de Efésios 1, 3. Vamos lá? Efésios 1, versículo 3. Coríntios, olha lá. Coríntios, a edificação de Efésios 1, 3. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção, o qual nos abençoou. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nas regiões celestiais, existem regiões celestiais
Igreja é uma religião, é um lugar santo, abençoado, onde os santos se reúnem como igreja para louvar e agradecer o nome do Senhor. Regiões celestiais, o céu é uma região celeste, amém? Espiritual. E a igreja parede, uma região celestial, amém? Onde os santos se reúnem. Trazemos do céu coisas santas para edificar os santos dentro da igreja parede, mas é um lugar celeste. Amém, abençoado? 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha só. Pois nos elegeu nele. Nele quem? Ó, o verso acima. Olha lá. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Uma palavrinha faz toda a diferença. Em Cristo. Nós somos abençoados em Cristo. Olha lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos, através da vida de Jesus, o Deus e Pai, o Deus e Pai, o nosso Pai, há um só Deus e Pai, sobre todos e em todos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, em Cristo, em Cristo. Ah, se você entender isso, abençoado vocês novinhos que estão entrando aí e ouvindo a Maria. É, porque as raposas, eu postei no Facebook, as raposas já estão com o apóstolo Marcos Gomes, ó, faz tempo, só comendo da gordura e não ministrando para o povo. Continuam servindo lei para o povo de Deus. São os falsos dentro da igreja. É os irmãos falsos que Paulo disse. Tem deles por aí. Servindo Santa Ceia. Falei. Batizando em água. Falei. Então bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus nós estamos abençoados. Em Cristo Jesus nós somos a luz do mundo. Em Cristo Jesus somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Em Cristo Jesus Ele colocou o Espírito Santo. Estamos selados com o Espírito Santo. Estamos selados, irmão, com o Espírito Santo. Em Cristo Jesus Ele nos abençoou. Em Cristo Jesus, verso 4, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, Cristo nos elegeu antes da fundação do mundo. Alô, sempre em outubro, mês de outubro, tem eleição para presidente. Maria vai se candidatar? Vou me candidatar. Vou ser presidente. O povo vai eleger a Maria como presidente. O povo vai eleger. Isso é uma eleição terrena. E uma eleição, Deus nos elegeu. Por isso, em Cristo, Ele nos elegeu. Em Cristo. Pois nos elegeu nele. É o que está dizendo, abençoado. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. É preciso que os filhos de Deus bebam essa água para ser curado. Para ser forte. É preciso. Pois nos elegeu nele. Então nós somos eleitos. Alô, irmão. Nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o céu e a terra. Olha lá, no verso acima. Nas regiões celestes em Cristo. Regiões essa lá no céu. Antes da fundação do mundo, teve um céu. Antes de nós estarmos aqui, estávamos lá, porque foi antes da fundação do mundo. Ah, eu não sabia.
sabia que era alguém, que tudo coopera para o meu bem. Eu não sabia dessas coisas, nunca ninguém me disse. Porque os pastores só queriam comer, os pastores hoje só comem a gordura e a lã das ovelhas. Deixam elas fracas, dá seu carro, dá isso, pega um envelope. Você compra bênção hoje, abençoado, para ser abençoado, sendo que você é abençoado. Você compra bênção desses falsos. Mas eu declaro hoje na sua vida que você comprava. Ouvindo hoje, você não vai mais comprar bênção, porque você é um abençoado. Antes da fundação do mundo, Deus te abençoou. Por isso, Paulo falou, a graça de Deus me basta. O resto você tem que correr atrás, abençoado. Você tem que trabalhar para ter uma casa, tem que trabalhar para ter um carro, você tem que trabalhar para ter um apartamento, você tem que trabalhar, abençoado. Alô, estamos na terra. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então houve uma eleição no céu. Alô? Houve uma eleição no céu. Estão compreendendo, abençoado, a diferença de eleição? Há uma eleição terrena, mas há uma eleição espiritual. Antes da fundação do mundo, eu e você, os filhos de Deus, foram escolhidos para ser santo e irrepreensível antes da fundação do mundo, pois nos elegeu nele, em Cristo. Olha lá, bendito seja o Deus e Pai, bendito seja o nosso Deus que nos abençoou, nos elegendo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor ele nos predestinou. Alô? Em amor ele nos predestinou. Olha, que palavra é essa, abençoada? Em amor ele nos predestinou para sermos santos. Olha lá. Em amor ele nos predestinou para sermos filhos de adoção. Porque filho verídico e verdadeiro eram os judeus. E aí ele predestinou os seus filhos para sermos de adoção. Mas também depois que adota, alô, depois que o pai adota, somos filhos legítimos. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. A intenção do Espírito Santo é que vocês entendam que vocês são filhos, seja legítimos, seja judeus, seja gentil, seja adotado. Nós somos filhos adotados em Cristo, em Cristo. Por isso, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção nas áreas celestiais, lá na pátria, lá no céu, antes da fundação do mundo. É preciso que vocês entendam isso. Ah, mas foi hoje? Não, não foi hoje não, abençoado. Alô, viemos do céu, passamos aqui e vamos voltar para lá. Eclesiastes 12:9. O Espírito vai voltar a Deus, que o deu. Então, nos predestinou para sermos filhos de adoção por meio de Jesus Cristo. Vai ficar gravado. Eu estou agora no Facebook ao vivo. Vou levar essa ministração lá para o YouTube. Graça sobre Graça Macedo. Se inscreva no canal. Efésios 1, verso 5. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. É preciso que vocês entendam, abençoado, porque não se acende uma luz, amém? E coloca ela debaixo. É preciso que essa luz é a graça de Deus. Ela vai iluminar os seus olhos. Olha lá o que Paulo disse em Efésios 1, versículo 18. Oro também para que os seus olhos sejam iluminados. Paulo disse. Oro também para que o olho de vocês sejam iluminados, os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais seja a esperança para a qual ele vos chamou e quais as riquezas da glória da sua esperança nos santos. Alguém aí, o seu pastor, o seu padre aí que te chama de pecador, Paulo chamou nós de santos e irrepreensíveis, inculpáveis. Olha, Paulo,
como nos chamou, igreja. Então você que chama aí o Filho de Deus de pecador, presta atenção nesse apostolado, amém, abençoado? Alô, Efésios 1, versículo 5, nos predestinou para sermos filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, não por meio da Santa Ceia, não por meio do batismo em água, por meio de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. A vontade de Deus não foi a minha vontade, não foi a sua de ser eleito, foi a vontade de Deus. Ele quis nos eleger antes da fundação do mundo. Ele quis fazer de nós santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante dele. Ele quis fazer isso. Por isso, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Foi a vontade dele, não foi a minha e não foi a sua. A vontade de Deus. Eu tive uma vontade de me batizar, eu tive uma vontade de aceitar Jesus. Isso aí foi a sua carne. Porque a vontade de Deus foi abençoar os seus espíritos. Hebreus 2,14, nós somos anjos de Deus, somos filhos de Deus, somos espíritos de Deus. Essa é a nossa imagem. Espírito, pois Deus é o Pai dos Espíritos. Hebreus 12. Essa é a nossa verdadeira imagem, o Espírito. Agora a sua carne, eu senti uma vontade de me batizar, batizei lá na água e parece que eu vi. Você não viu nada, abençoado. Alô, você viu, foi uma carne mergulhando lá e banho é bom demais, né, abençoado? Quando eu levanto de manhã, eu já tomo logo banho, porque o banho, eu gosto de tomar banho de manhã. A carne gosta de tomar banho. Então, a carne, para nada presta, abençoada. Olha lá. Efésios 1, versículo 5, nos predestinou para sermos filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Foi a vontade de Deus. Ele nos predestinou para sermos filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, abençoado, por meio de Jesus. Eu não sou filha porque eu me batizei. Eu não sou filha porque eu tomo Santa Ceia. Eu sou filha porque Ele me batizou em Cristo Jesus. Romanos 6, verso 3. Ou não sabeis todos quantos foi batizada em Cristo Jesus, na sua morte. Bendito seja o Deus de Pai, o qual me abençoou com toda sorte de bênção nas áreas celestiais. Foste selado, foste comprado, foste revestido com a couraça da justiça. Foste. Aonde? Em Cristo. Nas áreas celestes. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, por si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Nem a minha e nem a sua. Para o louvor da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. O qual nos deu gratuitamente no amado. O qual nos deu gratuitamente no amado. Gratuitamente. Eu vou para a campanha porque eu vou fazer um propósito com Deus. Pega aqui seu envelope, coloca lá o seu dinheirinho lá, suave, que você ganhou, não é? Alô? Comprando bênção abençoada. Eles degolaram, eu acho que degolar, eu acho que eu vou procurar essa palavra depois, mas é tirar a lã das ovelhas, abençoado, é aproveitar da imaturidade da ovelha, da inocência da ovelha, da fraqueza da ovelha. Às vezes aquela ovelha, ela entrou dentro do ministério e ela está precisando de uma água, ela está precisando se revestir com uma palavra, está aguardando uma palavra de Deus, e aí o envelope lá vem, já passa, e o envelope aí, bota aqui, vamos, você vai ser abençoado, e você então bota aqui a sua graninha no envelope, e faz aí a sua campanha. Isso aí são coisas de homens. Isso não tem na Bíblia. Isso enfraquece o Filho de Deus abençoado. Doutrina de homem enfraquece.
Efésios 1, verso 6, para o louvor e a glória da sua graça, o qual gratuitamente no amado. Nós somos abençoados gratuitamente, você aí pagando por esse abençoado. Alô? Fazendo a campanha, fazendo um jejum, fazendo corrente, tomando santa ceia. Fortaleza na mente, se eu não se batizar eu não vou ser salvo, eu não sou filho, eu não vou pro céu, eu vou pro inferno, cheio de fortaleza na mente. Por quê? Ezequiel 34:3. Porque não falou a verdade para o povo. E aí as ovelhas de Jesus não se fortaleceram. Ezequiel 34. Se foi o Espírito Santo que ministrou para eu aquele dia sentada no ponto, é porque alguém tem que ouvir. Ezequiel 34. Comeis a gordura, eles, comeis a gordura, vestis-vos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. É o sistema religioso, hein, pastor? Não está apacentando as suas ovelhas, hein, obreira? A fraca não fortaleceste, a doente não curaste. Ou você acha que você vai ser curado com campanha de corrente abençoada? Sendo que o Todo-Poderoso está em você. Efésios 1, verso 6, para o louvor da glória da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Gratuitamente, as coisas com Deus são gratuitamente, não são envelopes, não são comprados, não são barganhados. Alô? Para o louvor da sua glória, graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. 7, nele temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza das suas glórias. Alô? Olha lá, remissão dos pecados. Nele, em Cristo Jesus, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção. Ele fez uma remissão de pecados em nós. Ele fez uma remissão de pecado em nosso espírito. Ele fez, é nele que temos crido. É nele que temos sido santificados. Nele temos a redenção pelo seu sangue. Nele temos a redenção, a remissão. A remissão não é água. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, segundo a riqueza da sua graça, segundo a riqueza da sua graça. Graça essa em Cristo. Ele fez a remissão. A água não faz remissão. Quem fez foi Ele. Ah, mas vem aqui essa noite, vamos ser batizados. Remissão está feita, abençoado. Alô, a remissão está feita em Cristo. Comeis a gordura. É o sistema religioso. Comeis a gordura. Vestivos de lã e decolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes. A doente não curaste. Nele temos a redenção do seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que propusera em Cristo, segundo, olha lá, e desvendou-nos o mistério, e ele o Espírito Santo trouxe a sua graça, desvendou-nos os mistérios, e desvendou o mistério da sua vontade, a vontade dele, ele desvendou, ele tirou a venda dos nossos olhos, e nos fez enxergar a sua graça, o seu propósito, a sua predestinação, a sua eleição. Desvendou esse mistério que até hoje está oculto nas igrejas de Cristo. Mas para nós não está oculto. Mas
e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que propusera em Cristo. Não é no batismo em água e nem é na Santa Ceia. Abençoado. Verso 10. De fazer convergir em Cristo todas as coisas. De fazer convergir em Cristo todas as coisas. Na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto que estão nos céus como que estão na terra. Nele, 11. Nele, digo, quem também fomos feito herança. Então, os filhos, a gente costuma ouvir muito isso. Os filhos são a herança de Deus. Os meus filhos são a herança de Deus. São. Nós somos os filhos de Deus, a herança de Deus. Porque Deus é o nosso Pai. Pai do nosso Espírito. Hebreus 12. Este é o nosso Pai Celeste. Que em Cristo Jesus nos abençoou com toda sorte de bênção. Em Cristo. Deus mesmo se revestiu em carne para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. É o que nós somos. Você vai falar isso para um pastor da lei, ele não entende. Essa semana eu tive encontros com pessoas ministrando. Não entende. Quando você está conversando com as pessoas por aí, com os abençoados por aí, eu falei, ixi, ele está falando da carne. Mas Deus não fala da carne, abençoado. Alô, as áreas que nós estamos são celestes e espirituais. E desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que propusera em Cristo, de fazer convergir Cristo Jesus todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, verso 11, Efésios 1, 11, nele digo, em quem também fomos feito herança, em quem também fomos feito herança. Alô, pastor, alô, igreja, nós somos a herança de Deus, nós somos os filhos de Deus, nós somos a herança de Deus, nós somos os filhos de Deus, herança de Deus. Por isso, pela graça, nós somos salvos, não por obra de batismo e nem por obras de Santa Ceia comendo Páscoa judaica. Nele digo, em quem também fomos. Quando Maria lá, abençoado lá, quando ele disse, tetelestai, tudo está consumado. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado. Alô, abençoado, nós somos predestinados. Deus deu um destino para nós, ovelhas do seu pasto. Nele digo, em quem temos também. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Veja, abençoado, que estamos falando da vontade de Deus e não da minha nem da sua. Veja que foi a vontade de Deus nos eleger antes da fundação do mundo. Veja que não foi a minha vontade nem a sua. 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, a fim de sermos, agora nós louvamos e cantamos para o louvor da sua glória. Eu louvo a Deus, eu glorifico o nome de Deus, porque Ele me elegeu antes da fundação do mundo. A Deus, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Em Cristo esperamos tudo e todas as coisas. Em Cristo temos crido. Em Cristo temos crido que somos abençoados com toda sorte de bênção. 13, e também nele vos estáis. E também nele, nele que vocês estão. Depois que ouvirdes a palavra da verdade, e também nele que vós estáis. Alô, igreja. É também nele que vós estáis. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação.
o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido. Tendo nele crido, é preciso que crer. É preciso crer. Quem não crer é filho da perdição. Ovelha crê neste evangelho. Ovelha crê. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo. Foste selado com o Espírito Santo. As ovelhas de Jesus, elas são seladas com o Espírito Santo. As ovelhas de Jesus, nascido na nova aliança, ela confessa o Senhor Jesus, ela dobra o joelho diante do Senhor Jesus. E aí, por que ela confessa? Por que ela confessa ao Senhor? Porque ela está selada com o Espírito Santo. Amém? O que é o penhor da vossa herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Então, eu tinha mais coisa para ler, abençoado, mas essa é a nossa imagem. A imagem de Deus é o Espírito abençoado. Amém? Olha lá, antes da fundação do mundo, olha, abençoado, eu vou falar uma coisa para vocês, amém? Estou terminando. Não sejais, Hebreus 6, 12, não sejais indolentes e preguiçosos. Quando haver uma ministração ao vivo, já tira aquela hora para ouvir aquela ministração ao vivo, que algo vai ficar na sua mente, você vai levar para o seu dia a dia. Esse evangelho será a sua salvação no seu dia, naquele dia. Então, não perca, o mover continua, amém? Então, procure ouvir ao vivo, na hora ali, amém? Eu não tenho tempo, eu vou sair. Tudo bem, vai ficar gravado. Mas procure ouvir o mover na hora abençoada. Para que você seja abençoado e salvo com a palavra de Deus. Amém? Na terra. Amém, abençoado? Então, não seja ovelha preguiçosa. Não sejais indolentes. Ai, que preguiça de ir, que preguiça de ir lá, que preguiça de me levantar, que preguiça de falar, que preguiça de ouvir. Não seja dominado por essa obra da carne. Preguiça é uma obra da carne que pode não te salvar. Alô? A carne não te salva. As obras da carne. Alô? As obras da carne não te salvam. Batismo, Páscoa judaica, ela não te salva. A salvação está em Cristo. Deixa as obras da carne abençoadas. Todas. E receba a graça e o apostolado. Amém? A edificação de Efésios 1, 3. Nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Queria falar mais, mas vai ficar muito comprido. Então, outra vez eu trago o Jó, trago o... Ou eu termino aqui, abençoado. Olha, não sejais preguiçosos e indolentes, abençoado, em ler, em ouvir, em ministrar, em falar, em ir, em vir, amém? Gênesis 2, olha lá, Gênesis 2, então disse Deus, Gênesis 1, verso 26, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. A imagem de Deus é Espírito, João 4, 24, Deus é Espírito. Por isso, antes da fundação do mundo, fomos feitos antes da fundação do mundo, eleitos antes da fundação do mundo. Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Por isso, santos e irrepreensíveis no Espírito. O Espírito é santo e irrepreensível. O Espírito, a carne para nada presta. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa imagem e semelhança. Então, nós somos a imagem de Deus. Espírito, 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 Deus Pai dos Espíritos, Hebreus 12, essa é a nossa verdadeira imagem. Então, tá entendendo a eleição abençoada que foi feita lá no céu? Façamos o homem a nossa imagem, Deus falando com seus anjos. Façamos o homem a nossa imagem. Então, nós somos a imagem de Deus. A imagem de Deus abençoada. Olha lá esse texto aqui, vou ler agora rapidamente, amém? Estão entendendo que Deus
nos elegeu antes da fundação do mundo? Antes da fundação do mundo. Põe na sua mente, eu sou eleita, eu sou predestinada, eu sou salva, eu sou comprada, eu sou eleita. Sois abençoados com todas as bênçãos nas áreas celestiais. Não há o que comprar, não há o que pagar, não há o que fazer, porque nele, tendo Cristo, foste selado com o Espírito Santo. Jó 38, vamos terminar. Vamos terminar. Esta luz acendeu abençoado e não se apagará. Alô, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Jó 38. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó em um redemoinho. Verso 2. Quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Quem é este que está mandando você se batizar para você ser salvo? Quem é esse que está mandando você tomar santa ceia para você ser santo, sendo que você já é santo e irrepreensível diante de Deus? Quem é esse que está mandando você se batizar para fazer uma remissão de pecados? Quem é este? Quem é este, sendo que a remissão de pecados foi feita em Cristo Jesus? Quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Hein, pastor? Agora cinge os teus lombos como homem, cinge os teus lombos com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com a espada do Espírito. Cinge os teus lombos com a armadura de Deus abençoado. Cinge os teus lombos com a armadura de Deus, com o escudo da fé, com a espada do Espírito. Jó 38, 3. Agora cinge os teus lombos como homem, não como menino mais. Como homem, não como menino mais, correndo atrás de ventos e doutrinas. Eu aceito tudo que falou. Opa, uma filha de Deus falou isso aí para mim essa semana. Eu vou à igreja ali, na A, na B, na C, eu aceito tudo. Errado aceitar tudo. Outro dia nós falamos. Errado aceitar tudo. Errado aceitar batismo em água. No outro tempo estava correto. Nesse tempo agora não mais. Jó 38, agora cinge os teus lombos como homem, não como mais menino que fica aqui, fica ali, correndo atrás de ventos e doutrinas. Agora cinge os teus lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Hein, Jó? Aonde é que você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Haja luz, haja sol, haja mar, haja isso, haja. Onde tu estavas quando eu lançava os fundamentos da terra? Assim como Deus colocou o sol, colocou a terra, colocou água, colocou tudo, colocou os animais, colocou Adão, colocou a Eva, colocou, assim como Deus fez tudo e todas as coisas, Ele fez tudo e todas as coisas também no céu. Aonde estava tu? Não tinha nem nascido ainda. Agora você está sabendo. Você nasceu primeiro lá no reino de Deus, abençoado. Alô? Você nasceu primeiro lá. Amém? Depois que você veio para cá. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos? Onde estava tu? Hein? Então Deus colocou um fundamento. Deus deu um fundamento para o apóstolo Paulo edificar a igreja. Esse fundamento é que você está abençoado nas áreas celestiais. Ponto. Com toda sorte de bênção. Os terrenos por aí dizem, eu consegui isto, aquilo, e vai lá e fica contando tudo história pro povo. É história com E. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dizei-me se tens inteligência, dizei-me se tem inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que tu sabes? Ou quem sentou sobre o cordel, sobre o que está fundamentada as suas bases? Hein, Jó? Hein, pastor da lei? Hein, irmã?
Em quem está fundamentada as tuas obras? Quem assentou a pedra de esquina quando as estrelas da alva juntas? Grave este Jó 38:7, que é aqui que nós vamos terminar. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam, onde estava tu? Então, abençoado, as estrelas rejubilavam. Façamos o homem a nossa imagem, os anjos de Deus. Por isso nós somos anjos de Deus, revestidos em carne. Assim como Cristo foi, nós também fomos. Assim como Deus Espírito se revestiu na pessoa de Jesus, assim também Ele nos revestiu em carne. E aqui você está vendo a Maria e eu não estou vendo vocês aí, mas Deus está vendo tudo e todos. Amém? Quando as estrelas da alva junto, olha lá, somos chamados de estrela da alva, junto alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Onde estava tu, Jó? Antes de entrar nesse apostolado. Daqui para frente, onde é que você vai estar? Hein? Daqui para frente, qual o nome que você vai glorificar? Qual o nome que você vai dobrar o seu joelho? Visto que dobrando o joelho, alô, nós estamos numa igreja espiritual. Com quem que você vai falar? Com quem que você vai dobrar o seu joelho? Qual nome você vai chamar? Senão aquele que é o nome sobre todo nome. Hein, Jó? Quem é este que está escurecendo, disse Deus, os conhecimentos da graça de Deus, né? Filipenses 2, tens dobrado o joelho. Filipenses 2, pelo que Deus o exaltou soberanamente, Jesus. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. 10, Filipenses 2, verso 10. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Tendes glorificado o nome de Deus? Tendes dobrado o teu joelho diante do Senhor que está em você? Ou tendes dobrado o teu joelho a outrem? Alô? Ou tendes dobrado o teu joelho a deuses que nada pode fazer, que tem que ser levado e carregado? Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. 11. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua confessa. Quando você confessa, Ele sela você. Amém? Ovelha de Jesus. Então, graça e paz a todos vocês. Jorge, irmão, nos encontraremos hoje à noite. Graça e paz a todos vocês, abençoado. Penso que ficou um pouco longo esse apostolado, mas tinha que ser assim. Amém? Graça e paz a todos vocês.